Sejam todos bem-vindos! Hoje falaremos sobre o sentido da Quaresma e as 15 maneiras de se converter. Qual é a origem e o sentido da Quaresma? Muitos se perguntam, mas poucos a respondem. Quaresma. É pura erudição saber que a palavra quaresma era, antigamente, um simples adjetivo em latim. Ela encontrava-se no início de uma frase e passou a denominar um período todo do ano litúrgico. Eis a frase em questão: Quadragésima die Christus pro nobis tradetur, que se traduz assim: daqui a 40 dias, no 40º dia, Cristo será entregue por nós para a nossa salvação. Quaresma é a abreviação de quadragésima. Na frase latina em questão, quadragésima está no feminino porque, em latim, dia, além de masculino, é também feminino. A língua portuguesa manteve a palavra no feminino. Quaresma é, portanto, a palavra utilizada para designar o período de 40 dias, no qual os católicos realizam a preparação para a Páscoa, a mais importante festa do calendário litúrgico cristão, pois celebra a ressurreição de Jesus, a base principal da fé cristã. Nesse período, que começa na quarta-feira de cinzas e termina na quarta-feira da Semana Santa. Os fiéis são convidados a fazerem um confronto especial entre suas vidas e a mensagem cristã expressa nos evangelhos. Esse confronto deve levar o cristão a aprofundar sua compreensão da palavra de Deus e a intensificar a prática dos princípios essenciais de sua fé. Quando surgiu a Quaresma? Por volta do ano 350 d.C., a Igreja decidiu aumentar o tempo de preparação para a Páscoa, que era de 3 dias, que permaneceram como o tríduo sagrado da Semana Santa. Quinta-feira Santa, Sexta-feira Santa, Paixão e Sábado Santo. A preparação para a Páscoa passou então a ter 40 dias. Isso aconteceu porque os cristãos perceberam que 3 dias eram insuficientes para que se pudesse preparar adequadamente tão importante e central evento. Surgia, assim, a Quaresma. O número 40. O quanto ele é significativo? O número 40 é bastante significativo dentro das Sagradas Escrituras. O dilúvio teve a duração de 40 dias e 40 noites. Além disso, foi a preparação para uma nova humanidade purificada pelas águas. Durante 40 anos, o povo hebreu caminhou pelo deserto rumo à Terra Prometida, tendo atravessado o Mar Vermelho. Antes de receber o perdão de Deus, os habitantes da cidade de Nínive fizeram penitência por 40 dias. O profeta Elias caminhou 40 dias e 40 noites para chegar à montanha de Deus. Preparando-se para cumprir sua missão entre os homens, Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites. Moisés havia feito o mesmo. Os povos antigos atribuíam ao número 40 diversos significados. Um deles tem importância especial para os cristãos. Um tempo de intensa preparação a acontecimentos marcantes na história da salvação. Quaresma no Brasil. A partir da década de 70, a Igreja no Brasil colocou na devoção dos fiéis que tradicionalmente acompanham com muita piedade a caminhada de Jesus para a Páscoa, um reforço à vivência do amor, da caridade que liberta, visto que Jesus deu sua vida para nos salvar. Ao colocar a campanha da fraternidade no período da Quaresma, ela quer que sua organização e realização sejam uma mediação muito prática para a vivência da caridade, desenvolver e aprofundar a fraternidade segundo o mandamento do amor. Amar o próximo como Jesus nos amou. A cada ano, um tema é tratado no espírito quaresmal de conversão, por meio da meditação, da oração, do jejum, da esmola, no sentido de caridade que liberta. Para facilitar, a Igreja oferece um texto base no esquema ver, julgar, agir e diversos subsídios de apoio, motivando e estimulando os fiéis a levarem a meditação sobre Jesus perseguido e sofredor, e as demais práticas da Quaresma para atitudes concretas em favor do outro, privilegiadamente os sofredores. O foco da Quaresma sempre foi e continuará sendo a nossa conversão ao Senhor e ao que Ele quer de nossa vida e do mundo. Nossa conversão pessoal e institucional, porém, deve sempre se concretizar, ser visível. Agora que todos sabem o sentido e origem da Quaresma, iremos falar sobre as 15 maneiras de se converter de verdade na Quaresma.
Se chegou até aqui, é porque está gostando. Então, curta, comente e compartilhe e deixe seu like. Quaresma é tempo de conversão. É um tempo especial de graças que devemos aproveitar ao máximo para fazermos uma renovação espiritual em nossa vida. São Paulo insistia: em nome de Cristo vos rogamos, reconciliai-vos com Deus. Segundo livro de Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Exortamos-vos a que não recebais a graça de Deus em vão, pois ele diz: eu te ouvi no tempo favorável e te ajudei no dia da salvação. Isaías capítulo 49, versículo 8. Agora é o tempo favorável. Agora é o dia da salvação. Segundo livro de Coríntios, capítulo 6, versículo 1 e 2. Vivamos bem este tempo da Quaresma. Eis algumas práticas que podem nos ajudar a viver bem este tempo. Aqui estão as 15 maneiras de me converter de verdade nessa Quaresma. Quarta-feira de cinzas. Comece bem a Quaresma recebendo as cinzas e meditando o seu significado. Voltamos ao pó que as cinzas lembram. És pó e ao pó tu hás de tornar. Gênesis capítulo 2, versículo 19. Esse sacramental da Igreja lembra-nos que estamos de passagem por este mundo e que a vida de verdade, sem fim, começa depois da morte. Portanto, devemos viver em função disso. Oração. Intensifique a oração, seja ela pessoal ou comunitária. Orar é entrar em comunhão com Deus, é tornar-se íntimo dele, que é nosso Pai. Marque um tempo para rezar e obedeça o previsto. Palavra de Deus. Medite a Palavra de Deus, sobretudo as leituras que a Igreja coloca na liturgia da missa neste tempo. Decida, com um ato de vontade, a fazer o que Deus lhe pede na meditação. Jejum. Faça o jejum conforme as próprias condições, para que o corpo seja sujeito ao espírito. Pode ser um jejum a pão e água, um jejum só de líquidos, um jejum parcial, especialmente nas sextas-feiras. Esmola. Dê uma boa esmola aos pobres. Pode ser de muitas formas. Ajudar uma família necessitada, um pobre necessitado. Tenhamos caridade e humildade e façamos esmolas, já que estas lavam as almas das nódoas dos pecados. Visitar os doentes. Visite os doentes que precisam de ajuda, sobretudo os velhos e abandonados. Aqueles que têm saúde não precisam de médicos, mas sim os doentes. Mateus capítulo 9, versículo 12. Confissão. Faça uma boa confissão geral depois de um bom exame de consciência, revendo toda a vida passada. Não omita nada, lance em Deus todas as suas misérias. Perdoe todas as pessoas que o ofenderam. Santa Missa, participe da Santa Missa sempre que puder e comungue bem. Faça uma boa ação de graças após a comunhão, colocando toda a sua vida para Jesus. Louve-o, adore-o, interceda pela Igreja, pela sua família. Via Sacra. Participe da Via Sacra sempre que puder ou a faça você mesmo, em uma igreja, acompanhando os quadros que a compõem, meditando o sofrimento de Jesus na sua paixão. Exercício de mortificação. Faça algum exercício de mortificação. Por exemplo, cortar um doce, deixar a bebida, o cigarro, os passeios e churrascos, a TV, a internet, o celular, alguma diversão, para vencer as fraquezas da carne. Liturgia das Horas. Reze a Liturgia das Horas com toda a Igreja neste tempo forte de oração, ao menos as laudes e as vésperas se tiver condições. Peregrinação. Faça uma peregrinação ao menos uma vez na Quaresma a um santuário mariano ou outro santuário, participando da Santa Missa. Moderar as palavras. Esforce-se para moderar suas palavras, fale com discrição. Evite a maledicência, o julgamento dos outros, o falar mal dos outros, prefira elogiar a criticar. Perseverança. Procure identificar se você tem algum vício ou mau comportamento. Lute para evitá-lo e reze pedindo a Deus a graça de vencê-lo. Pratique a virtude da perseverança. Humildade. Evite falar de você mesmo, de exibir-se, de querer aparecer, defender seus pontos de vista de maneira acirrada. Procure o último lugar. Viva a humildade.
Se gostou dessa linda mensagem, se inscreve em nosso canal. Ative o sino de notificação. Curta e compartilhe e deixe seu comentário. Responderei todos com muito amor e fé.